Oi, gente, espero que vocês estejam bem. E vamos para a segunda questão de física agora do vestibular de meio de ano da Unesp 2024. A segunda questão trazia uma imagem de duas bolinhas, uma bolinha A e uma bolinha B. Admito que no começo demorei para entender, assim, sem ler o enunciado, só olhando para a imagem, entender o que exatamente estava acontecendo nessa imagem, porque a gente tem uma bolinha B que está representada para o lado direito e para cima, só que ela tá com uma velocidade na horizontal para a esquerda. Então tem uma velocidade VB representando que essa bolinha está indo para a esquerda. E a gente tem uma bolinha A que está para baixo e para a esquerda, só que ela está representada com uma velocidade VA que está numa direção que não é nem horizontal nem vertical, é uma direção que forma 60 graus com a horizontal. E o VA, a velocidade dessa bolinha A, está indo para cima e para a direita ao mesmo tempo. Então, descrevendo a imagem para quem, por algum motivo, não tenha enxergado ou entendido o que está dizendo ali. Então, a gente pode imaginar, pelo desenho, que essas bolinhas vão colidir, né? Vão se encontrar. E o ponto onde elas se encontram está representado ali pela letra P. Aí a parte que talvez a gente já tenha que pensar, a partir do momento que a gente lê esse exercício, é que se trata de um exercício de colisão, e sempre que a gente está falando sobre colisões, a gente tem que lembrar daquele conteúdo chamado dinâmica impulsiva, e o principal conceito relacionado com dinâmica impulsiva, além do próprio impulso, é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. E a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, dado que massa não é vetor, né? E massa não é negativa. Então, com certeza, a quantidade de movimento e a velocidade sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido. Ok, segunda parte importante sobre colisões. Quando a gente tem colisões isoladas mecanicamente, ou seja, quando a resultante das forças que agem sobre o sistema é zero, que é o caso da grande maioria das colisões que a gente faz exercícios de vestibular, a quantidade de movimento total desse sistema vai se conservar. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Lembrando que essa quantidade de movimento é um vetor. Então, nesse caso, a gente nem leu ainda, só estamos lembrando, né? A gente tem duas bolinhas. Então, a quantidade de movimento inicial seria a quantidade de movimento inicial da bolinha A mais a quantidade de movimento inicial da bolinha B, somadas vetorialmente, que é a parte que mais dá trabalho em um exercício parecido com esse, dado que as nossas velocidades não têm a mesma direção. Então, somar vetores que não têm a mesma direção não é uma coisa tão fácil, porque a gente tem que lembrar das propriedades dos vetores. Se eles tivessem a mesma direção e o mesmo sentido, era só a gente somar literalmente. Se eles tivessem a mesma direção e sentidos opostos, era só a gente subtrair. Mas como eles têm direções diferentes, a gente vai ter que decompor ou pensar na regra do polígono, né, de encaixar uma setinha na outra. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar antes de começar a fazer um exercício assim. Mas, olhando para as alternativas aqui, a gente vê que todas as alternativas estão representadas por setinhas. Então, a gente não sabe exatamente ainda o que ele quer, mas lendo um pouquinho antes, ele fala imediatamente após a colisão. Então, provavelmente ele quer saber para onde essas bolinhas vão depois de trombar. Depois a gente vai ler os detalhes. Mas as opções são, na letra A, uma setinha para a direita, na letra B, uma setinha para cima e para a direita, na letra C, uma setinha para baixo, na letra D, uma setinha para cima, e na letra E, uma setinha para a direita e para baixo. Então, ele não quer saber valores, né? Ele só quer saber para onde vai. A partir disso, a gente já pensou em tudo, ficamos 3 minutos pensando em tudo isso. Logicamente, na hora da prova, você não vai ficar 3 minutos pensando em tudo isso, né? Eu tô explicando devagar aqui. Na hora da prova, tudo isso tem que vir automaticamente na sua cabeça. E isso tudo tem que durar, tipo, alguns segundos. Já vem tudo, assim, muito rápido na sua cabeça. Agora sim, a gente vai ler o exercício para entender o que ele quer que a gente faça de verdade, né? Então, ele fala o seguinte. Duas esferas idênticas. Então, informação importante. As esferas são idênticas. O que isso significa? A massa da esfera A é igual à massa da esfera B, elas são iguais. Feitas de massa de modelar, deslocam-se por uma superfície plana e horizontal em movimentos retilíneos e uniformes com velocidades VA e VB, tais que VA é igual 2 vezes VB. Então, essa também é uma informação importante. A velocidade de A é o dobro da velocidade de B. Dá pra ver pela imagem que a setinha do VA é maior do que a setinha do VB. Pela imagem não dá pra ver que é exatamente o dobro, mas ele falou ali. E colidem no ponto P, como a gente já tinha imaginado. Imediatamente após a colisão, as esferas passam a se deslocar grudadas. O que significa isso? Depois da colisão, as duas vão começar a se mexer juntas, então elas vão para o mesmo lado.
E elas indo para o mesmo lado significa que elas vão ter exatamente o mesmo valor de velocidade. Então, a velocidade final da esfera A vai ser igual à velocidade final da esfera B. E a quantidade de movimento delas também vai ser a mesma, dado que elas têm a mesma massa. Se elas têm a mesma massa e a mesma velocidade, elas vão ter a mesma quantidade de movimento no final. Mas a gente não sabe nada sobre essa velocidade, então não tem muito o que a gente pensar. E aí ele fala que a figura mostra uma visão superior das esferas antes da colisão. Então a gente está vendo elas de cima, dado que ele falou que elas estão em uma superfície plana e horizontal. Então é como se elas estivessem no chão e a gente estivesse vendo exatamente de cima, que é o que está representado aqui nessa imagem que eu já tinha descrevido para vocês antes. Aí ele deu mais informações, ele fala para a gente considerar que o seno de 60 graus é 0,87, que não necessariamente ele precisaria ter dado, porque a gente sabe o valor de seno de 60 e cosseno de 60, e de 30, e de 90 também, de 30, 45, 60, né, lá da tabelinha. Ele deu o seno de 60, 0,87, seria a raiz de 3 sobre 2, e ele deu o cosseno de 60, que é meio, né, a gente já sabia, 0,5. Ele fala pra gente desprezar o atrito entre as esferas e a superfície horizontal, então, de fato, a gente tem um sistema isolado mecanicamente, então aquela da suspeita inicial de que a quantidade de movimento se conservaria é real. Aí vem a pergunta: a representação do vetor velocidade das duas esferas unidas, no mesmo plano que contém as trajetórias iniciais, imediatamente após a colisão é... Então, a pergunta é para onde elas vão depois de colidir? Certo, como é que a gente vai pensar isso? A gente vai usar exatamente a ideia que a gente tinha pensado no começo. A quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. O que a gente quer descobrir é a quantidade de movimento final. Na verdade, o que a gente quer descobrir é para onde isso vai apontar. Mas, o que a gente tem que pensar? No final, as duas vão ter a mesma velocidade. Então, a quantidade de movimento final, que é a soma das duas, que são iguais, vai dar para o mesmo lado. As velocidades e a quantidade de movimento vai dar todo mundo para o mesmo lado, porque elas são iguais. Então, como a gente sabe que a quantidade de movimento final vai ser igual à inicial, porque ela se conserva, então se a gente quer descobrir a final, basta a gente descobrir a inicial, porque elas são iguais. Agora vem a parte difícil, né? Aqui a gente descobrir a quantidade de movimento inicial. Para a gente descobrir a quantidade de movimento inicial, a gente vai ter que somar a inicial da A com a inicial da B. A da B tá fácil, porque a da B é para a esquerda, aqui é o VB para a esquerda. Então, a quantidade de movimento da bolinha B, vou chamar de QB, é só a massa, que eu vou chamar só de M, porque é a mesma massa de todo mundo, vezes VB, para a esquerda. Mas o VA é que é a parte difícil, porque o VA, ele tá na diagonal aqui, então ele tá indo ao mesmo tempo para a direita, que eu vou chamar de VAX, e para cima, que eu vou chamar de VAY. E aí, a hora que a gente for somar, a quantidade de movimento em X vai estar relacionada de alguma maneira com a do B, mas a quantidade de movimento do A em Y na vertical não vai ser alterada de nenhuma maneira, porque o B não tinha quantidade de movimento na vertical. Então, a gente já sabe que essa parte da quantidade de movimento, que é a parte vertical, ela vai se manter. O que já permite que a gente cancele a opção da letra A, porque ela não tem componente vertical, que a gente cancele a opção da letra C, porque ela está para baixo, e o VAY era para cima, e também permite que a gente cancele a letra E, porque ela tinha parte para baixo e nada para cima, e não tem como, porque com certeza a gente vai ter uma parte para cima. Então, só com essa análise inicial, a gente já podia ficar em dúvida entre a letra B e a letra D. Ok, vamos para a segunda parte. A segunda parte agora é a gente somar a quantidade de movimento na horizontal, as duas horizontais, o X do A e o B inteiro. O que a gente tem que perceber sobre elas? Elas estão em sentidos opostos. A quantidade de movimento do B está indo para a esquerda e a parte horizontal da quantidade de movimento do A está indo para a direita. Então, quando a gente for somar vetorialmente, na verdade a gente está subtraindo. E aí a gente vai ter três opções. Ou elas vão se cancelar completamente, ou a do B vai ganhar, ou a do A vai ganhar. Se a do A ganhar, nossa resposta é a letra B. Se a do B ganhar, aí não tem opção, então não vai acontecer isso, porque a gente não tem nenhuma alternativa que isso aconteça. E se as duas se cancelarem, a gente vai ter a resposta da letra D. Ok, então vamos analisar. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, escrever o VAX para poder comparar com o QB. Então, vamos descobrir o valor desse VAX. Como é que a gente faz isso? Aquele VAY que a gente tinha decomposto, vou arrastar ele aqui para o ladinho, então vou fechar esse triângulo com ele. Imagina que o triângulo tá reto, tá bom? Era para estar aqui, ó. Esse daqui você esquece. Então, VAY tá aqui, 90 graus estão aqui. Aqui em cima a gente tinha uns 60 graus, ó. Esses 60 graus, vamos lá. Esses 60 graus que tinha lá em cima, se a gente der uma imaginada maior aqui, ó, tô ajudando vocês a imaginar.
Ok? Estamos imaginando ele aqui. Aqui é tudo a mesma reta, ó. Tudo isso é a mesma reta. E essa reta aqui de baixo, que é a do VAX, ele tá na horizontal, assim como estava lá em cima. Então, a gente percebe que essa reta aqui de cima e a reta do VAX, elas são paralelas, cortadas por uma transversal. Como a gente tem 60 graus aqui em cima, tá vendo? Tá formando aquele Z bonitinho, ó. São ângulos esses 60 que tem aqui. E esse ângulo entre o VA e o VAX, eles são ângulos alternos internos. Alternos que estão de cada lado, internos que estão para dentro das duas retas que são paralelas. Então, esse ângulo aqui de baixo é 60 graus também. Tudo isso para falar que é o mesmo ângulo. Enfim, vocês podiam pensar de outras maneiras se vocês quisessem, ó. Vocês podiam pensar... Vou fechar um triangulinho aqui que talvez vocês prefiram por triangulinho. Se a gente fechar o triangulinho aqui, ó, com a reta do VAY, a reta do ponto P com o VB, e essa reta do VA, a gente tem 60 graus aqui entre a horizontal e o VA, a gente tem 90 graus entre a horizontal e a vertical, o que nos leva a concluir que o ângulo entre o VAY e o VA é o quanto falta para a soma desses ângulos do triângulo darem 180, porque a gente sabe que os ângulos de um triângulo somado sempre dão 180. Se a gente já tem 90 ali, quer dizer que os outros dois somados têm que dar 90, a gente já tem 60 ali em cima, então falta 30. Então, aqui em cima a gente tem 30. Se a gente tem 30 aqui em cima, o que falta para dar 90, dado que o VAY está a 90 graus do VAX, é 60. Então, a gente chegaria exatamente na mesma conclusão sobre os 60 graus que tem aqui embaixo. Então, pode escolher o que vocês gostarem mais. O que é importante agora? A gente quer descobrir o VAX, e o VAX é um dos catetos desse triângulo que a gente descobriu aqui embaixo. Os 60 graus está sendo formado entre o VA e o VAX, então o VA, que é quem está na frente do 90, é a nossa hipotenusa. O VAX é o cateto que está do lado do 60, então ele é o cateto adjacente. E o VAY é quem está na frente do 60, então ele é o cateto oposto. Como a gente quer descobrir o VAX, então a gente precisa da relação trigonométrica que tem a cateto adjacente, que é o nosso querido cosseno. Então, o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, ele deu o valor para a gente lá em cima, que é 0,5. O cateto adjacente é o VAX e a hipotenusa é o VA. Então, daqui, a gente põe o 1 embaixo do 0,5, né? Não tem nada embaixo, é 1. Multiplicamos em x e chegamos que VAX é igual a 0,5 VA. Ou seja, VAX é metade de VA. Mas a gente sabe que VA é o dobro de VB. Então, a gente pode trocar essa informação para dizer que VAX é igual a 0,5 vezes 2 vezes VB. Só que 0,5 vezes 2, metade de 2, é 1. Então, a gente pode concluir dessa relação que o VAX é igual ao próprio VB. E a quantidade de movimento da bolinha A na horizontal, em x, é a massa da bolinha, que é m, a mesma de todas as bolinhas, então vou chamar de m, vezes VAX. Só que VAX é igual a VB. Então, a gente pode dizer que a quantidade de movimento da bolinha A em x é igual a massa vezes a velocidade do B, que é a mesma do VAX. Então, a gente pode dizer que a quantidade de movimento do A na horizontal tem o mesmo valor da quantidade de movimento do B, que também era na horizontal, e como eles tinham sentidos opostos, então eles vão se anular completamente. Então, na horizontal, a nossa quantidade de movimento inicial vai ser 0, o que nos leva a crer que a quantidade de movimento inicial total, diríamos assim, é só o VAY que sobrou, é só na direção do VAY que tinha sobrado. Na verdade, é o VAY vezes a massa, só que a massa não muda a direção nem sentido, né? Então, a nossa quantidade de movimento inicial sendo para cima e a nossa quantidade de movimento inicial sendo igual à quantidade de movimento final, nos leva a concluir que as bolinhas, depois de colidirem, vão juntinhas para cima. E essa é a nossa resposta. Na minha opinião, essa era a questão que mais a gente tinha que analisar e pensar. Na minha opinião, essa era a mais difícil da prova. Gostaria de saber de vocês, que já fizeram a prova toda, se vocês concordam. E se vocês não fizeram a prova toda, continuem assistindo até a última questão de física. E aí vocês me contam qual vocês acharam que foi a questão mais difícil da prova. Não acho que ela tenha sido tão difícil assim, porque pela lógica ali, decompondo, se você tem um pouco mais de experiência em decompor vetor, você teria feito tudo isso que eu fiz praticamente de cabeça, não teria precisado fazer tantos detalhes assim escrevendo. Eu faço tudo escrevendo sempre, porque vai que cai um negócio desse na segunda fase, né? Sempre bom a gente ter treinado. Mas a ideia era exatamente essa. Se ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários e aí eu respondo com calma depois.
E é isso, se vocês gostaram, se inscrevam no canal para vocês continuarem acompanhando os próximos. A gente vai fazer até a última questão de física, ou que tinha algum tipo de relação com física, desse vestibular da Unesp 2024 de meio de ano, tá bom? Tchau, tchau, se cuidem!